Graça e paz, meus amados irmãos! Se você gosta das pregações do pastor Cláudio Duarte e não quer perder nenhum vídeo novo ou live do pastor, já clique aqui embaixo no botão inscrever-se. Assim, te avisaremos sempre que tiver um vídeo novo ou live do pastor Cláudio. Muito obrigada por estarem aqui. Se inscrevam. Isso é muito importante para nós. Deus te abençoe. Graça e paz. Bom, gente, o tema da minha mensagem é verdades que não podem ser ditas. Uma das coisas mais preciosas que podemos alcançar na vida é a verdade. Porém, a verdade é altamente perigosa. Muitas pessoas têm medo da verdade, porque a verdade pode conduzi-las a algo muito ruim. Então, algumas pessoas optam pela mentira, porque a verdade lhes trará grandes prejuízos. Mas se você observar Jesus, dentre tantas coisas que disse, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Me parece que ele quer dizer que nós precisaríamos de uma direção, um caminho que fosse pautado na verdade, para que conseguíssemos alcançar a vida. Se Jesus disse ser a verdade, talvez por isso a Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Porque se Satanás é um opositor àquilo que Deus está fazendo, se Jesus representa a verdade, o diabo vai representar a mentira. Porém, às vezes a mentira pode ser mais lucrativa em algum momento para você, para mim, do que a verdade. Eu vou te mostrar algumas coisas rapidinho. Acho que à medida que minha voz vai esquentando, provavelmente agora deve ficar mais fácil. Depois eu me lasco. Certo? Mas vamos ver se eu consigo. João capítulo 10, verso 41, perdão. João 10, 41. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse era o quê? Então, na verdade, João só dizia o quê? Então, na verdade, João só dizia verdade. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Preste atenção, porque não faz muito sentido o texto em que lemos. João não tinha uma sinagoga, João não tinha uma mesquita, João não tinha uma igreja. O que João tinha era um ambiente árido, o que João tinha eram pedras, capim, a relva. Esse era o ambiente que João tinha como igreja. Não havia um bebedouro, não havia um banheiro, não havia nada de atraente para fazer mulheres com crianças, homens, deixarem suas casas para ir num ambiente desse. Preste atenção, hoje a igreja tem toda a estrutura que tem, e tem gente que não tem coragem de sair de casa para vir à igreja, para sentar numa boa cadeira, um ambiente climatizado, sonorizado. O que é que João carregava consigo, que fazia com que pessoas ficassem horas e horas ouvindo uma palavra dura? João não era fácil, raça de víboras. A história que João carregava não era uma história muito agradável.
Segundo Jesus, do homem nascido de mulher, ninguém foi maior que João. E o texto faz questão de dizer que esse cara nunca curou ninguém. João nunca manifestou nenhum tipo de milagre, sem um ambiente apropriado para se pregar. O que é que João carregava consigo que fazia as pessoas deixarem seus lares num ambiente desconfortável? Segundo Jesus, João carregava a verdade. Tudo o que ele dizia era verdade. Acabou morrendo por causa de uma verdade. Nós vamos dar uma olhadinha nisso aí também, certo? Porque cuidado com a verdade, que ela pode matar você, pode até te levar para o céu, mas fazer você perder o privilégio de viver aqui na terra. Bom, quando é que a verdade não pode ser dita? A verdade não pode ser dita e temos que ter um cuidado com isso. Quando a verdade pode comprometer ou gerar prejuízo para o sistema. Se alguém vai perder por causa da verdade, ela pode não ser dita. Se um governo notar que se o povo conhecer demais a verdade, isso vai gerar prejuízo para o governo estabelece uma mentira. Se um pastor começar a notar que os membros da igreja dele estão conhecendo tanto a verdade que está ruim de enrolar eles, tem pastor que vai achar que não é bom que seus membros descubram a verdade. Se seu filho começar a conhecer a verdade e você achar que a verdade não é boa, você vai tentar contar para ele uma mentira, mesmo que eu quer ver. Lembra quando a sua casa mais antiga não tinha geladeira, 150 canais, Wi-Fi, certo? Conforto. Mas todas as vezes que escurecia, seu pai queria que você entrasse. E você não queria entrar, porque não tinha nada de gostoso, atraente lá dentro. Seu pai só não queria ficar preocupado que você estava lá fora. O que é que seu pai falava para você? Que lá fora tinha o velho do saco que fazia sabão de nós. Pegava as crianças para fazer sabão. Quem lembra disso? Levanta a mão. Aí, sabãozinho. Hã? Eles te contavam, isso era verdade ou mentira? Para te prejudicar ou para te proteger? Mas era mentira. Então, quando a verdade começa a prejudicar, o sistema pode te oferecer uma mentira como uma boa solução. Vou te mostrar 2 textos para isso. Quer ver? Deixa eu ficar aqui fácil. Olha só. Mateus capítulo 28, verso 11. Coloca aí, eu vou diminuir os textos. Você pode ler para me ajudar? Deixa eu ver se é só esse que tá bom. Vocês lêem bem, hein? Esse dia eu pedi para o pessoal ler numa igreja, sangue de Jesus tem poder. Bota o verso 12. Só mais um. Preste atenção aqui. Esse texto fala da ressurreição de Cristo. Os guardas estão tomando conta quando Jesus ressuscita, sim ou não? Sim ou não? Uma luz aparece, a pedra é removida, Jesus, e os guardas ficam caídos, como se tivesse morto. Não tem ninguém morto, está só lá caidinho. Eles viram Jesus ressuscitar, sim ou não? Sim ou não? Viram? O anjo não removeu a pedra? Eles não sabiam que Jesus ressuscitou, sim ou não? Isso. Aí quem é que chega?
A mulher chegou lá, a pedra estava removida, não tinha corpo, começa a chorar, o anjo falou: o que vocês estão fazendo aqui? Procurando no meio dos mortos aquele que vive. Vai lá e fala que ele ressuscita. Bom, quem saiu daquele lugar depois da ressurreição? Os guardas e os guardas sabem que ele ressuscitou, sim ou não? As mulheres sabem que ele ressuscitou, sim ou não? Sim. Todos os dois grupos conhecem sim ou não? Mas os grupos vão para lugares de fé. Os grupos vão nos anciãos e falaram mais ou menos assim, que a fofoca é minha. Meninos, vocês não sabem da maior. A gente estava lá, deu um clarão, nós caímos porque não somos otários. E o chefe dos crentes evadiu do local, mesmo depois de morto. Virou The Walking Dead. Sim ou não? Sim. Só que essa notícia é boa para eles. Isso vai gerar prejuízo ou lucro? Então os caras falaram: aí rapaziada, ele ressuscitou nada. Vocês vão falar que os discípulos invadiram o local, entendeu? Armados, e roubaram o corpo. E eles contaram isso para os outros. Você acha que teve gente que acreditou, sim ou não? E por que essas pessoas acreditaram? Por quê? Porque elas não conheciam a verdade. Essa história poderia convencer todo mundo, sim ou não? Só tinha um grupo que não seria convencido por essa história. Que grupo seria? O grupo das... Porque as mulheres sabiam e quando você sabe a verdade, não interessa o que o cara prega, não interessa o que o cara canta, não interessa a história que te contem. Então pare de querer viver uma vida com Deus pautada na verdade que os outros conhecem, e vai ler a Bíblia, vai orar, vai construir a sua história com a verdade. Porque quando você conhece a verdade, já era. Você pode até não discutir, mas você fala mentira, você fala palhaçada. Você está entendendo? Por exemplo, uma mulher casou, aí veio falar para a senhora: olha, case, porque casamento é cada dia um milagre, uma maravilha. Você fala: não, conheço a verdade. Eu vou até casar, mas eu sei. Eu sei a peleja que é. Então, verdade. Muitas vezes uma verdade não é dita, porque se ela for dita, pode comprometer o sistema. Então, mesmo que alguém tente te contar uma mentira, é a obrigação sua conhecer a verdade. Poxa, quem aqui já acreditou que rato virava morcego? Levanta a mão, quem já acreditou? Um sangue de gelo, eu também acreditava. Um dia eu achei um ninho de rato em cima do guarda-roupa. E como estava lá em cima, eu falei: ei, vira morcego mesmo. Quem aqui já acreditou que manga com leite matava? Mentira. Quem já acreditou que quando dava uma trovejada assim, tinha que botar um lençol no espelho? Levanta a mão. Isso. Mas é mentira. Quem aqui já acreditou que se o chinelo tivesse virado assim, você passava mal? Eu até hoje, se eu ver um chinelo virado, eu desviro. Você ri? Mas o que era tudo isso? Uma mentirinha, sim ou não? Inocente. Mas hoje, se você chegar em casa, tiver assim uma manga e um litro de leite, você faz o quê? Você faz uma vitamina, sim ou não? Por quê? Porque hoje você conhece a verdade. E aquela almoçadinha que você dava para tomar banho depois? Lembra quando você entrava meio assim, ó? Quando você entrava, você já ficava zonzo, porque acabou de almoçar. Conhece alguém que morreu? Mas já matou muita gente, segundo. Ok? É obrigação sua conhecer a verdade. Vou te mostrar um texto para justificar isso. Quer ver? Coloca aí para mim, por gentileza. Atos dos Apóstolos.
22, 25. Vamos lá? Preste atenção aqui. Vão bater no Paulo. Já estão prendendo. Eu tenho um amigo meu que ele conta uma história que a mãe dele e o pai batiam muito nele. Ele ficou revoltado, Rondinelli. Entrou no mundo das drogas. Começou a traficar. Um belo dia a polícia pegou ele. Bateu nele. Ele descobriu que o pai e a mãe dele não sabiam bater nada. A polícia que batia, o pai só fazia carinho. Ficou 15 dias sem andar. Você está rindo, mas é sério. Escute só. Estão preparando Paulo para receber uma penalidade, sim ou não? Porém, eles vão bater no Paulo? Sim ou não? Não. Porque quando eles vão bater no Paulo, o Paulo vai dizer que aquilo não é lícito, é fora da lei. Quando ele conhece os direitos dele, por isso que um dos bichos mais detestáveis do mundo se chama advogado. Ele nem precisa ser advogado, basta estar estudando, para já ficar difícil. Porque eles conhecem o direito, meu filho. Não casa com advogada, não. Casa, não. Esse dia desse o cara me pediu oração, pastor Paulo. Eu queria pedir uma oração para um amigo que está enfrentando uma dificuldade na família. Falei, como é que é o nome dele? Me diga. E aí, o rapaz falou, pastor, apelidamos ele de Aladim. Eu falei, por quê? Casou com a advogada, divorciou, ela levou tudo, só deixou o tapete. Você está rindo, mas é sério. Então, quando você... Sangue de Jesus tem poder, acabei com o culto. Então o pessoal lá de fora já foi embora. Então repita comigo, eu tenho que conhecer a verdade, porque nem sempre vão me dizer a verdade. Dependendo que seja conveniente, alguém pode dar uma mentirinha para tu, então fique preparado. Principalmente você solteiro. Segundo motivo pelo qual a verdade pode não ser dita. Vamos lá? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 1. Vamos embora. Isso, vamos ler o 1 e o 2 só. Vamos lá. Verso 2. Preste atenção, aqui Paulo, o texto não está dizendo que Paulo vai contar uma mentira. O texto só vai dizer que os ouvintes de Paulo não podem ouvir determinadas coisas porque não estão preparados. Então, às vezes, as pessoas não estão preparadas para ouvir a verdade. Um pastor, por exemplo, quando ele é questionado sobre alguns assuntos, e não apenas um pastor, principalmente no ambiente coletivo, o pastor Paulo tem muita experiência nisso, certo? Sabe, por exemplo, você vai tratar de álcool num ambiente coletivo, você pode dizer toda a verdade sobre o álcool? Não, porque quem está ouvindo são pessoas preparadas e despreparadas. Você vai falar sobre sexo, dá para falar sobre sexo abertamente no ambiente coletivo? Não pode, porque ali tem gente preparada e gente despreparada. Então, às vezes, Paulo está dizendo, eu gostaria de falar coisas com vocês que eu não posso, porque ao invés de ajudar vocês com essas informações, eu posso prejudicá-los. Então, é responsabilidade nossa deixarmos de sermos meninos, para que acessemos informações preciosas, porque tem alguém que não quer que você conheça a verdade, porque a verdade vai te libertar. E Satanás não quer que você saiba a verdade a respeito de você mesmo, a respeito do seu potencial. É assim que funciona. Então, o segundo motivo pelo qual
A verdade pode não ser dita, é porque o ouvinte não está preparado para ouvir. Nós temos que entender isso. Se nós não entendermos, vamos ter sérios problemas com isso. Então eu preciso, será que eu posso? Vou te contar um episódio. A mulher está desconfiada que seu cunhado, irmão de seu marido, está aliciando seu filho. Há traços de pedofilia no comportamento deste rapaz. Aí, às vezes, a pessoa vem te falar de uma desconfiança e você pergunta a ela: você já falou isso com seu marido? Sabe o que ela diz? Eu não. Porque se meu marido desconfiar disso, ele mata meu cunhado. Olha só. Nós estamos, não estou dizendo que é uma verdade, eu estou fazendo uma suposição. Mas o que essa mulher está me descrevendo é que não há nenhum preparo no ouvinte, certo? Para que ele tenha um equilíbrio para resolver isso de uma forma decente. Apurar os fatos, se for verdadeiro, que o indivíduo seja encarcerado, removido do convívio social o mais rápido possível, para que não cause dano em mais ninguém. Mas a minha pergunta é, muitas vezes as coisas não se resolvem porque o ouvinte, ele não está preparado para ouvir a verdade. A mulher lá, ela não está aguentando mais o casamento. Tenta falar com o marido: vem cá, rapaz, vamos embora, vamos melhorar. Não estou gostando mais de você, não tenho prazer mais com você. Eu te vejo vestido, já não estou feliz. Se tu estiver pelado, aí é que complica. Mas ela não vai falar, porque às vezes o cara não está preparado para ouvir. Então, quando a coisa estoura, quem é que aparece? O divórcio. Poderia ter sido resolvido sim ou não? Sim ou não? Se o ouvinte fosse preparado para ouvir a verdade. Às vezes, quer ver? Olha só. Há um tempo atrás aconteceu um negócio, uma experiência comigo. Estava num conflito com a minha mulher. Chamei meu filho, mora lá em casa, testemunha. E ele fala: não me bota nesse rolo. Eu falei: mas vem aqui. Nós estamos preparados para ouvir a verdade. Então agora, contei a história e falei: meu filho, quem está certo? Eu ou sua mãe? Ele olhou e disse assim: pai, eu amo vocês dois. Eu falei: mas não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei quem estava certo, quem estava errado. Mas quando ele falou que amava nós dois, eu já entendi que nós dois estava errado. Eu falei: beleza. Ele achou que eu não estava preparado para ouvir. Mas eu estava. É lógico que eu estava mais preparado para ouvir, que era ela que estava errada. Certo? Não foi tão fácil. Tá certo? Mas você tem que se preparar. Hoje o rapazinho vai dar uma cantada numa garotinha, porque está interessado, uma menininha bonitinha, lá no... E ele, um rapazinho adolescente, chega lá e falou: menininha, tá, gostei de tu. Ele vai embora, o feioso. Tá? Às vezes ela até falou a verdade. A geração não está preparada. Aliás, esse é o terceiro ponto. Certo? A verdade não vai ser dita quando alguém achar que pode te causar um trauma em você. Entendeu? Se alguém notar que vai te gerar prejuízo, pode falar o contrário. Entendeu? Por exemplo, a senhora engordou. A senhora precisa de alguém para dizer que a senhora está gorda? Não. Só tem uma pessoa capaz de dizer que a senhora engordou. Quem é? Não, nem o espelho. Balança. A senhora só balança, não quer saber. Balança não está para defender a senhora, não está para defender o seu marido, está para defender nada. A senhora sobe. Minha mulher tem o hábito de falar isso comigo: Cláudio, engordei.
Eu falei, quantos quilos? Ela falou, não sei, eu só sei que eu engordei. Eu falei, mas nós temos que saber quantos quilos. Vai lá. Ela tem um medo daquela balança, que eu subo na balança até desconfiado, se essa balança não vai me fazer mal. Certo? Mas o que a balança fala com ela? A verdade. Entendeu? Mas tem verdade que traumatiza. Então, ninguém precisa falar que a senhora engordou, envelheceu. Olha lá no espelho. Conta as rugas, se puderes contar. Saiu da tenda. Tá certo? É verdade. Mas a verdade dói, sim ou não? Sim ou não? Isso, e às vezes traumatiza. Por exemplo, o garoto levou o não da garotinha. Pode ficar traumatizado. Não disse, olha, não, será que eu sou homem? Sou mulher. E agora? Traumatizei. Aí a turma mais velha aí, tu levou fora de garota quando era novinho? Levou. Tu levou fora? Levou. Tu levou. E tu perdeu a identidade? Perdeu nada, porque a nossa geração estava acostumada a lidar com não. Levava o não da garotinha, nós ia lá no curral conversar com a cabrita, que já via nós e já fazia assim, ó. Bé. Tá vendo como é que os caras lembram? Tá, saudade. A cabrita, meu Deus do céu. Ela, cuidado que você pode estar rindo de tu. E da minha voz também. Sangue de Jesus. Como um homem pode falar tão fino? Você está rindo? Se você gosta do texto, vai o texto aí para o trauma. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 18. Coloca aí. Vamos lá, que eu não vou ler nada. Vai lá. Eles estão com medo de dizer a verdade para Davi, sim ou não? Porque está com medo dele ficar traumatizado. Olha bem, como é que nós vamos dizer que o filho dele morreu? Ele vai entrar em colapso. Então, muitas vezes, as pessoas não vão te dizer a verdade. Por quê? Porque vão achar que essa verdade vai te traumatizar, te causar mal. Só há um jeito de você receber a verdade. As pessoas descobrirem que você é maduro o suficiente, equilibrado o suficiente para lidar com ela. Senão, pessoas que te amam, pode te omitir a verdade. Nosso casamento acabou. Eu não vou dizer isso. Tenho medo de traumatizar meus filhos. Tenho medo de traumatizar minha esposa. Então tá bom. Então eu vou viver uma mentira num relacionamento extraconjugal. Porque eu não quero traumatizar. A mentira sempre será uma boa opção. Ela é sempre um barco que navega. Quando Marcos capítulo 4, verso 35, Jesus entra num barco e vai atravessar de lado, a primeira coisa que é dita no texto é que com o barco de Jesus havia também outros barquinhos. E um deles é o da mentira. Ele é altamente conveniente em alguns momentos. No momento que eu esqueci de fazer. No momento que eu não quis fazer, mas não tenho coragem de dizer. Sabe? Você pode encontrar um crente. Um pastor pode encontrar um crente na segunda-feira que ele notou a falta do crente no culto de domingo e diz, cara, não te vi ontem. E quem é que encosta logo do seu lado para te oferecer uma carona? O barco da mentira. Fala que tu passou mal. Fala que tu estava lá e ele nem viu. Fala. A mentira sempre será uma boa opção momentânea, mas altamente perigosa. Então prepare-se para ouvi-la. Por último,
Às vezes a verdade não deve ser dita, porque o mensageiro da verdade não tem habilidade nenhuma para falar. Porque tem gente que se acha detentor ou detentora da verdade. Quer dizer, a qualquer hora, de qualquer maneira, em qualquer lugar, e não se preocupa com nada. Eu vou te mostrar isso, biblicamente. Olha só, 2 Samuel 1,16. Vamos lá? Isso aí. Sabe o que está acontecendo? Acaba de morrer o maior inimigo de Davi. Quem é? Quem era? E o mensageiro acredita que vai ganhar algum benefício se melhorar a informação. Existe uma verdade nesse texto. Qual era? Saul morreu, sim ou não? Mas o cara que matou Saul, não, Saul morreu porque se lançou sobre a sua própria. Mas esse mensageiro achou que com essa mensagem receberia algum crédito. Faltou a ele a habilidade para entender que Davi não ia ficar feliz com a morte de Saul, principalmente porque Jonatas, seu amigo, também estava morto. Faltou informação a esse mensageiro, faltou a ele despreparo. Agora dá uma olhadinha nesse aqui, 2 Samuel capítulo 12, verso 1. Coloca aí, vamos lá. Preste atenção, uma das piores missões de Natã, dizer para Davi que ele era um adúltero, falar a verdade sobre o que Davi tinha feito. Se tornou alguém dissimulado, mandante de um crime. Não era fácil falar isso para Davi, mas Natã disse para ele, sim ou não? Sim ou não? Mas disse a verdade com muita habilidade, com muito respeito, mesmo estando dizendo a verdade para um rei. Ou você pode ser um jovenzinho, um adolescentezinho, seu pai, sua mãe pode estar até muito equivocado a respeito de algumas coisas, mas se quiser dizer para eles a verdade e até mesmo chamá-lo a atenção, faça isso com todo o respeito e amor. Aprenda a dizer a verdade com carinho, com amor e com respeito, principalmente se ela não for boa de se ouvir, se ela não for fácil de aceitar. A vida está tentando há muito tempo conversar com você sobre a verdade, falar com você sobre o valor de sua alma, falar de você que você não sabe o dia que vai partir, falar com você que você pode viver uma vida extraordinária ainda nessa terra. Mas me parece que muitos querem acreditar mais na mentira de que você ainda tem muito tempo de vida, que todo mundo pode morrer, menos você. Que não precisa ser agora, sabe? Que você não precisa tratar seu cônjuge bem, porque você ainda tem muito tempo. Dá para trabalhar bastante, sabe? Dá para não dar atenção aos seus filhos, porque eles não vão crescer, eles vão ficar pequenininhos. Eu vejo isso nos meus netos. Falei para minha esposa,
essa semana ainda, eu vou pegar meu neto e vou com ele no Parque dos Dinossauros, ali em Miguel Pereira. Eu viajei praticamente a semana toda, preguei direto. Mas será que meu neto pode me esperar para crescer depois? Não. Se eu tentar escutar isso, se eu tentar escutar que minha mulher vai entender que eu trabalho tanto para levar o recurso para casa, tem alguma coisa de errado. Isso é mentira. A minha mulher não quer que eu deixe de trabalhar, mas ela não quer se sentir viúva de um marido vivo. Mas vamos acreditar nas mentiras. Sabe? Vai aparecer uma dorzinha. Diga que não é nada. Isso. Diga que a dor nem está aí. Acredite nessa mentira. E não procure um tratamento em momento hábil e enfrente a morte lá na frente. Nós estamos rodeados de histórias, envoltos em verdades e mentiras. Hoje não é mentira mais, é fake news. Uma palavra mais bonitinha, certo? É isso? Então vamos, e pasmem vocês, nós temos algo mais perigoso que a mentira. Meia verdades. Meias verdades. Começa-se muito bem. Né? É assim, são meias verdades. Você não sabe aonde vai. Agora acompanhamos uma eleição que parece a eleição de Salazar. Se Salazar ganha, Salazar fica. Se Salazar perde, Salazar não sai. Pare e pense o tempo inteiro. Não estou dizendo que... Mas hoje está tudo muito obscuro. Está tudo muito nebuloso. Quer uma dica? Diminua a velocidade. Dirija a sua vida com mais segurança. Pode demorar um pouco, mas a chegada ela é garantida. Enquanto isso, esteja envolto em informações. E cabe a você descobrir se elas são verdadeiras ou falsas. Eu vou contar um episódio e termino aqui. Eu fui fazer uma visita a um amigo na Inglaterra. E ele me disse: Cláudio, eu vou te levar num restaurante legal para comer. Ele é um cara que recebe muito bem, um gentleman, um cara extraordinário. E ele me levou. E eu tenho descoberto que Deus tem me tratado de uma forma muito cuidadosa, sabe? Então, o cara, eu já estava na Inglaterra, que já era. O camarada me leva num restaurante que já era muito bom. Aí ele me diz assim: Cláudio, o proprietário desse restaurante é um ex-açougueiro que ficou famoso e que tem este restaurante em diversas nações. Dificilmente ele está nesse restaurante. E mesmo que ele esteja, ele não vai em qualquer mesa. Eu não tinha ido no restaurante para tirar foto. Eu tinha ido no restaurante para comer. Eu sou o cara de Xerém. Se eu chego lá, o cara fala: diz, aqui tem um frango com quiabo, uma polenta, eu estou dentro para comer os ossos na mão. Sei lá quem é o cara. De repente eu vejo um cara parecido com o Van Damme, com a clipe pequenininho, com uma bandeja na mão, vindo na minha direção. Aí o cara falou assim, o amigo falou: Cláudio, é ele? Eu falei: é ele, o dono do restaurante, dane-se. O importante é que está vindo comida, pensei. Aí ele botou a bandeja assim, na mesa de carne, certo? E
Começou a fazer um negócio lá com sal. Sim. Aí o cara filmou. Eu achei legal. Exótico. Comi a carne, estava boa. A carne. Beleza. O bobo aqui não sabia quem era o cara. Eu não tinha conhecimento da verdade. Sabe o que eu fiz? Peguei esse vídeo, postei na minha rede. Esse restaurante vende carne com ouro. Uma folha de ouro, sei lá. O único ouro que eu tenho na vida é na aliança. Menino. Falaram que eu roubei o dízimo dos crentes. Viajei para Dubai para comer carne com ouro. Aí eu pensei, nunca comi carne com ouro. Nunca fui a Dubai. Entendeu? E nem roubei o dinheiro dos irmãos. Mas você seja franco. Não tem um montão de gente. Talvez até você que está aqui. E se não está aqui, você que está na internet. Pensou, olha lá. O pastor em Dubai. Comendo carne com ouro. Com dinheiro dos irmãos. É porque eu sou crente, que se não dá vontade de falar, vá para o inferno. E manda lembrança para o Satanás. Então deixa eu falar uma coisa para você. Vão falar mentira de você também. Mas às vezes também vão falar umas verdades de tu. Falou que você é fofoqueiro, que você é palhaço. Quem aqui já ouviu falar que eu sou palhaço? Levanta a mão, pode levantar. A verdade dói, mas precisa ser dito. Vim fazer uma terapia. E seja franca. Seja franco. Quem já escutou uma mensagem minha, já viu algum texto isolado meu no TikTok, você falou, esse pastor é um palhaço, levanta a mão. Agora aumentou o número. Mas sabe por que você levantou a mão? Porque o tom que eu usei para trazer a sua verdade demonstrava que eu não iria ficar chateadinho. Nossa, eu vou levantar nada. Vai apontar para mim, vai falar que eu tenho defeito também. Você tem, mas não é ser palhaço. É ser fofoqueiro, mas palhaço não. Então, meu filho, se prepare para a verdade. Porque ela vai vir na sua direção. Quer você goste ou não.